Uma boa tarde a todos, a todas. Parabéns, Giovana, pela firmeza. Não sei se estivesse no meio do meu discurso, o ex-presidente Fernando Henrique entrasse. Eu ia seguir no mesmo ritmo. Não, eu tremi. Pela admiração. Eu tremi. Pela admiração. Em primeiro lugar, Giovana, parabéns pela firmeza. Eu vou tentar passar um pouco aqui o olhar de dentro do processo, de quem disputou a eleição, e eu disputei esse ano a minha terceira eleição, mas preciso descrever o cenário em que eu disputei eleições, que foi no Rio Grande do Norte, que é meu estado. Lá é o estado que tem menos deputados federais no Brasil, só tem 8, e os 8 deputados federais de lá, apesar de muitos aqui não conhecerem o Rio Grande do Norte, não é difícil de saber quem são. É a irmã de Agaciel Maia, é o filho de José Agripino Maia, é o filho de Garibaldo Alves Filho, é o filho do governador Robson Faria, que é genro de Silvio Santos, é Rogério Marinho, que é neto de Djalma Marinho, relator da reforma trabalhista, um menos conhecido, que é o filho do presidente da Assembleia Legislativa lá, e o sobrinho da governadora Rosalba Ciarline, da ex-governadora. Então, tranquilo. O ambiente lá, para se disputar a eleição, é esse. Eu sou filho de uma costureira, não sou de família política, então já viu como é lá. Eu vi aqui os cientistas políticos falando que se dessa crise vai nascer uma democracia melhor. Eu acho que a crise trouxe um elemento muito importante nessa eleição. O sistema quebrou. O sistema tradicional quebrou. Se a primeira leva de eleitos é de boa qualidade ou não, aí sim é uma discussão. O que a quebra do sistema produziu. Mas aqui, José Agripino Maia perdeu a eleição para deputado federal, não teve coragem de disputar o Senado, veio, é segundo suplente de deputado federal. Rogério Marinho perdeu a eleição. Garibaldo Alves Filho perdeu a eleição. O sobrinho da governadora perdeu a eleição. E isso lá no Rio Grande do Norte é algo inacreditável. Garibaldo Filho nunca tinha perdido uma eleição na vida dele, nem José Agripino. Então, o sistema quebrou lá. O problema é que o que é que o sistema produziu? Os 4 deputados federais mais votados do Rio Grande do Norte são todos frutos da polarização. E esse é o problema. São 2 deputados federais do PT, que radicalizaram a campanha em torno do nome de Lula, e lá, no interior do Rio Grande do Norte, no sertão, você é capaz de apanhar se você falar mal de Lula. É possível que as pessoas batam em você. Eu vi senhoras de 70 anos dizendo que é tudo mentira, gente de 50, é tudo mentira, prenderam o Lula. Então, e o crescimento da direita. Os 2 deputados federais eleitos pela direita, e isso não existia no Rio Grande do Norte, é um general da reserva, que deu uma entrevista hoje para a Folha, pedindo que alguns ministros do Supremo sejam presos. Nunca tinha sido candidato a nada, ninguém viu essa campanha dele, esse fenômeno de Santa Catarina. Ninguém viu, e de uma hora para outra foi um dos mais votados. E o outro deputado federal eleito teve o filho tragicamente assassinado 2 semanas antes de iniciar a campanha, veio com a pauta de redução da maioridade penal, foi o deputado federal mais votado do Rio Grande do Norte. Então, a quebra do sistema, a produção de novos candidatos, ele é do PTC, Benes Leocádia, do PTC. Então, houve uma quebra. Os 2 senadores eleitos do Rio Grande do Norte, um teve 0 tempo de TV, porque ele quis candidato pela rede, não quer associação, o nome dele à política, senão um contrato de candidatura cidadã autônoma, abriu mão do Tempo TV, abriu mão do fundo eleitoral, ele é capitão da Polícia Militar, era o comandante da Blitz da Lei Seca, e prendeu Henrique Alves e outros em blitz de trânsito e filmava as abordagens dele, ele só fazia blitz na frente, fazia muitas blitz em frente em locais onde vinham desembargadores, juízes, tal, e ele foi o senador mais votado do Rio Grande do Norte. E é uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, mas só descrevendo o cenário de critério de escolha das candidaturas. Os 2 senadores eleitos do Rio Grande do Norte, os seus partidos, nenhum dos 2 cumpriu a cláusula de barreira, mostrando também a gigantesca fragilidade do sistema partidário. Os 2 senadores eleitos não foram frutos de projetos políticos, partidários, organizados, sistêmicos, foram frutos de personalismos que o Rio Grande do Norte agora será, queira Deus, bem representado no Senado
por eles dois. Então, a gente tem lá um ambiente também de busca de entender o que essa quebra de sistema vai ocorrer. E produziu outras coisas sensacionais. Aqui eu queria fazer um reconhecimento público ao trabalho da RAPS. Eu sou líder RAPS e os líderes RAPS do Rio Grande do Norte são... A gente tem a honra de sermos do mesmo grupo político lá, tanto do Renova BR como da RAPS. A gente lá está todo mundo junto, no mesmo partido, inclusive, e produziu a eleição de Alisson para deputado estadual com 26 anos de idade, a primeira eleição que disputou, e a gente lá disputou uma eleição muito complicada, porque como nós ficamos ao centro, a gente não entrou na onda da polarização, a nossa eleição foi muito mais complicada. Muito mais complicada, porque era muito mais fácil dizer, ter capitão no nome eleitoral, ter coronel. Lá se elegeu um coronel, se elegeu capitão, se elegeu até general no Rio Grande do Norte. E o outro lado do polo era vestir a camisa de Lula livre. Eram os ambientes mais fáceis de conseguir voto. E não é o ambiente político que a gente acredita que vai melhorar o nosso Estado, que é muito pobre, e o nosso país. E a gente optou por um caminho de centro. E aí, qual é a notícia boa? Nós fizemos um projeto sistêmico. O nosso partido, que eu presido no Rio Grande do Norte, foi o partido que mais apresentou candidaturas, 51 candidaturas. Apresentamos candidatura a governador, senador, chapa própria deputado estadual, deputado federal. Dos 51 candidatos do nosso partido, só 2 já tinham disputado eleições estaduais. Eu e o que ficou em segundo suplente, deputado federal, um médico, Salles Macorreia. E a gente acredita, está muito confiante com o resultado da eleição, porque nós somos políticos e nós vamos fazer política. E nós não vamos agarrar no rabo desses cometas de polarização. E eu acho que esse é o grande caminho para o Brasil. Um caminho de centro, sem negação à política, fazendo política boa. Acho que o centro perdeu uma oportunidade gigante nessa eleição de apresentar uma candidatura estruturada, com um projeto estruturado, entendendo que a população não queria ninguém nem perto de acusação de Lava Jato. E acho que a grande derrota do centro no Brasil foi por não ter entendido isso, que a população não iria aceitar nenhuma ligação, por mínima que fosse, com a Lava Jato na eleição. Mas, como eu dei o exemplo aí em Natal, na nossa reunião, aqui os meninos que são comentários, eu dei o exemplo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na nossa eleição. Após a tragédia de 89, vieram 2 vitórias no primeiro turno do presidente Fernando Henrique Cardoso pelo centro e com serenidade, e eu espero que esse seja o caminho que o Brasil vá. Né? Que a gente entenda a tragédia que essa eleição já é, que quem quer que seja eleito presidente do Brasil será odiado, qualquer um dos 2 eleitos será odiado por uma parcela significativa da população, isso é uma tragédia nacional. O presidente eleito, como eu vi Bruno falando aqui, terá metade mais um não é da população, é dos votos. Nenhum dos presidentes eleitos terá metade da população, ele terá 30% da população. Porque é uma parcela significativa da sociedade, na qual eu me incluo, que não se identifica com nenhuma das 2 candidaturas e não gosta de nenhuma das 2 candidaturas. Então, a gente tem um momento que é necessário preparar projetos sistêmicos, serenos, partidários. Não dá para ficar fazendo política como o Bolsonaro agora está tentando pegar bancadas temáticas, movimentos fora dos partidos. Agora, para isso, os partidos também precisam entender, e eu torço muito, numa nova conjuntura partidária no Brasil, com fusão de partidos, com criação de novos partidos, que não reneguem a política, como o Novo está fazendo, né? Que tem muita coisa boa, mas não pode ter o caminho de renegar a política, e criar e trazer um monte de gente de bem que está em busca desse caminho, dessa luz, desse farol, para fazer política boa, sem radicalismo e com pluralidade e diversidade. Tem muita gente boa no Brasil. Alô? Oi? Foi, voltou. Então, e outra coisa que precisa se entender é que há um novo eixo eleitoral. Isso é uma coisa que a gente lá buscou muito, e por isso que o projeto da gente lá conseguiu avançar. Né? Nós crescemos muito. Nosso grupo foi o 3º mais votado do Estado nesse cenário trágico. Que é, as campanhas políticas sofreram uma transformação gigantesca.
do formato de fazer reuniões, do formato de pedir voto, do formato de chegar até o eleitor com as redes sociais, a um novo momento eleitoral. As campanhas mudaram. A gente presenciou muitas pessoas gastando dinheiro na campanha, fazendo campanha olhando para 2 anos atrás, 4 anos atrás, 8 anos atrás. Alisson deve ter gasto 50 mil reais na campanha dele. Menos 50 mil, né, Alisson? E aí foi deputado eleito sem apoio de nenhum vereador, nenhum prefeito. Eu não tive apoio de nenhum prefeito, porque a gente ficou toda hora buscando entender, o que não é simples, que há um novo modelo de campanha eleitoral também. E isso também os partidos precisam entender. Outra preocupação nossa, que também foi dita aqui, é em relação às mulheres. Sabe, eu acho que a sociedade ela deve combater de forma muito veemente, porque essa coisa dos 30% para a mulher, reservado às candidaturas mulheres de tempo de TV e televisão, ela é extremamente saudável. Mas nunca as mulheres foram tão abusadas e usadas em uma eleição no Brasil como nessa. O que teve de mulher laranja para receber esse dinheiro e repassar esse dinheiro para homem foi criminoso. É só você olhar. No quadro que Bruno passou aqui, quem recebeu mais dinheiro nessa campanha foram as mulheres. Quando você vai para o resultado eleitoral, você faz aonde está isso? Aonde está o produto desse investimento? Você vê que todas as candidaturas de mulheres dispararam e na hora do resultado da eleição, porque elas, na grande maioria, serviram de laranja para lavar dinheiro. A lavagem de dinheiro em candidaturas femininas foi muito grande no Brasil, em todo o Brasil esse ano, e isso é algo também que precisa ser... o sistema precisa ser melhorado para que isso se transforme efetivamente em boas representações femininas, né? Por fim, né, eu não vou aqui abusar do tempo, é dizer isso. Eu acho que nós temos uma democracia melhor, sim. Infelizmente, a quebra do sistema não produziu um bom resultado eleitoral. Mas eu estou dando um exemplo do meu estado, e essa onda Bolsonaro ela varreu o Brasil inteiro. Lá no Rio Grande do Norte, o Bolsonaro cresceu muito, num eixo diferente, não absolutamente antipetista, porque o Nordeste basicamente não é antipetista, mas os machistas de plantão se sentiram absolutamente, no Nordeste o que não falta é machista, se sentiram absolutamente identificados com Bolsonaro. Então, o homem machista nordestino que quer usar uma arma, que quer subjugar minorias e mulheres, esses se identificaram plenamente com Bolsonaro. Então, lá não foi só o antipetismo que fez com que Bolsonaro crescesse. No Nordeste foi por outro viés, por outro fenômeno. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade, com a quebra do sistema tradicional, de ocuparmos isso. E a gente, nessa eleição, quem é de centro, deixou a oportunidade passar, e o populismo, nessa eleição, ocupou esse espaço, e a gente precisa ter serenidade de se reagrupar, montar um projeto estruturado e trazer de volta a serenidade para o campo da discussão política no Brasil. Muito obrigado.